amores, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Na Mídia com a Laluche. E no Na Mídia com a Laluche de hoje, vocês junto comigo vão aprender dicas de bem-estar e saúde. Então bora lá com o Dr. Sérgio Francisco. Na Mídia com a Laluche, agora com vocês, estou aqui com o Dr. Sérgio Francisco. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Laluche. E aí, me conta, como que tá indo hoje? Fala um pouquinho pra gente. Bom, primeiro, satisfação estar com você, com a sua audiência, com a minha audiência, compartilhando aqui sobre como é que a gente faz para evitar que nós, nossos parentes, nossos papais, mamães, tios, avós, adoeçam menos do coração. E a gente também, vocês que são jovenzinhos, também. Então vamos começar desde o começo. Doutor, fala um pouquinho pra gente o quanto que surgiu a sua carreira, né? Que você começou aos 16 anos, não é mesmo? A minha ideia de mexer com ajudar as pessoas falando de coração começou lá no segundo ano científico, quando eu tropecei numa revista. Eu estava indo estudar matemática, não era muito bom de matemática, eu estava indo estudar matemática na casa de um amigo e tropecei numa revista que tinha um coração desenhado. Eu falei, isso deve ser um sinal. E guardei essa revista. E guardei até quando eu passei no vestibular para medicina, que foi depois de perder 2. Já fica o estímulo aí para quem vê a carreira de sucesso hoje em dia. Vocês vão acabar vendo aí Instagram, YouTube, TV, acha que tudo caiu do céu, mas não. Laluche, é importante que todos que estão aí em busca dos seus objetivos e sonhos entendam que não é tão facinho. Pode acontecer de demorar, mas se você realmente tem isso no seu coração, vai dar certo. Então eu tropecei nessa revista, guardei até virar médico e depois cirurgião cardiovascular. Muito legal, né? Uma história Uma história de vida muito incrível, onde você passou por várias coisas, né? E agora, aproveitando que você está falando sobre isso, como fazer um adolescente acreditar em fazer a diferença? Isso é muito legal. O adolescente, para fazer a diferença, ele tem que entender que não é necessário chegar no ponto que ele imagina que vai chegar, porque a diferença está no caminho, a diferença está na trajetória, a diferença está na estrada. Conforme você vai fazendo passo a passo para chegar onde você quer, agir da forma correta, fazer o que você acha que é certo, seguir bons conselhos e não parar nos conselhos que são retrógrados. Tá? Se você aprende coisas novas, convive com pessoas novas que estão num ambiente que você quer chegar, você vai modelar. O que é que essa pessoa fez que eu preciso aprender a fazer para chegar lá? Então, adolescente, entenda, você não precisa chegar lá para fazer a diferença está no caminho. E agora, normalmente, como que começam os problemas de saúde e quais são eles? Vamos lá, quando a gente pensa em coração, é importante que vocês todos saibam, desde novinhos, que as doenças cardíacas começam no primeiro salgadinho amarelinho, crocante, com aquele cheiro forte que você come. O que eu quero falar com isso? Que desde criança, as doenças que começam a atrapalhar ali o coração, a obstruir, entupir, eles começam a se desenvolver. É para desesperar? É para não comer nada disso? Não. Mas precisa entender que não pode ser rotina, por mais que na sua casa você cresceu com biscoito recheado, com salgadinho, com coxinha, com pastel, com lasanha, com feijoada, com churrasco, fazendo parte da sua rotina. É interessante que você tenha na sua cabecinha de jovem que isso tem que ser um bônus, isso tem que ser uma recompensa, isso tem que ser uma eventualidade. Se tornar pizza, sanduíche, rotineiro, semanal, você vai estar acumulando elementos dentro do seu corpo que, por enquanto, você gasta energia fácil, você não ganha peso fácil, as doenças não aparecem de forma fácil e às vezes você nem acha que come tanto, mas lá dentro do corpo estão se acumulando substâncias que na idade adulta vão fazer diferença. E lembre-se, o tempo não volta. Então tudo com moderação
e sempre compensando com gasto de caloria, né? Exercício físico e atividade. Ainda falando sobre isso, qual é o maior benefício para os jovens, para o coração, e o maior inimigo? O maior inimigo do coração do jovem hoje é um grau de pressão, estresse e ansiedade além do que ele está habituado para aquele momento. Então, o que é que ele tem que fazer nesse aspecto? Treinar, se expor gradativamente, estar em ambientes que vão fazendo aquele coraçãozinho treinar, e situações que poderiam ser de ansiedade extrema não sejam de ansiedade extrema, sejam só de uma situação que você vai aprender a lidar com ela. O outro grande problema, e aí vem o que a maioria das pessoas enxerga, mas não quer ver, que é o alimentar. Então, quando a criança, o jovem, ele começa a se alimentar de forma inadequada, achando que isso é o normal para a vida, vai estar arrumando um probleminha disfarçado de afeto. Por quê? Porque a gente tem a nossa memória afetiva do bolo da vovó, não é? Dos doces da casa da tia, as recompensas que a gente tinha quando era jovem, e que os jovens que estão nos vendo normalmente são recompensas em forma de chocolate, doces, bolos. Só que vocês precisam saber que esses doces de quando eu tinha 13, 14, 15, 16 anos não são mais como hoje. Hoje, a quantidade de açúcar e elementos aditivos químicos que são contidos nesses alimentos são absurdamente maiores e diferentes daquela época. Então, por incrível que pareça, os alimentos doces de hoje são muito menos saudáveis, são mais danosos do que de antigamente. Então, sinto muito para vocês se vocês falam, mas você comia, mais mãe, mais pai, você fazia a mesma coisa. E não é diferente. Fora que ainda tem um outro elemento. Hoje, a juventude, por questões de segurança, hábitos e outras, não se expõe tanto ao exercício físico como antigamente. E aí não dá para compensar o tanto quanto poderia compensar. Isso que você falou é totalmente verdade. Agora que... Já viu? Conhece essa história? Já conheço uma história parecida. E agora que você falou sobre o inimigo, fala sobre um benefício pra gente. Como é que o jovem pode se beneficiar, né? Eu tenho 3 filhos, né? O M1, o M2 e o M3. E eles têm, no momento que a gente está conversando aqui, eles têm 11, 8 e 2 anos. O benefício que a gente consegue dar para eles dificilmente vai vir de argumento. O benefício normalmente ele vem de exemplo e regra. Então, a gente vai falar agora sobre como que o pai pode proteger o filho, né? E daqui a pouco a gente vai falar como que o filho pode proteger o pai. Os filhos podem proteger o pai. Mas falando de como o pai pode proteger o filho, a gente prefere que seja menos com argumentos, porque o argumento ele se vai com o vento. Já o exemplo ele vai ser observado e seguido, e a regra também. Então, meus filhos, por exemplo, quando eu coloco um limite para ele de tempo de tela, tempo de telefone celular ou tempo de TV, obrigatoriamente eles vão ter que fazer alguma coisa para entretenimento, correto? E aí, dificilmente você vai ter uma criança ou um adolescente que vai ficar parado. Se você puder interferir antes que vire um adolescente, porque o adolescente pode ficar emburrado, trancado no quarto, e aí não vai gastar energia. Já se você interfere antes disso, a criança, o que ela faz? Ela arruma uma atividade. Então, se ela não tem tela naquele momento, se ela não tem celular, TV ou tablet, ela vai gastar energia de outra forma. E aí as minhas crianças, por exemplo, dizem, eu não vou ter nada o que fazer, eu não vou ter com o que brincar, eu não tenho alternativa. É só tirar a tela e imediatamente surgem brincadeiras, bola, correr, se esconder, pular e, na pior das hipóteses, um jogo que vai exercitar ali a memória.
Então, esse é o exemplo da regra. E o exemplo essa é a história da regra. E a história do exemplo é você não fazer aquilo que você fala para o jovem não fazer. Então, o que adianta você falar para o jovem? É ruim para os ossos tomar refrigerante, é ruim para a pele, é ruim para os rins, é ruim para risco de diabetes, açúcar no sangue. Olha o que aconteceu com a sua avó, com o seu avô. E você toma. Então não adianta, o exemplo tem que estar ali. Olha, meus filhos, tem que brincar mais, é muito tempo em frente à TV. E você está ali com a barriga grande, controle remoto, tomando cerveja e assistindo jogo de futebol. Então o exemplo ele é muito forte. Se você faz isso e não dá o exemplo, pelo menos os primeiros passos, você acaba criando um problema na cabeça da criança. Porque ela fala, bom, se isso aqui é bom, por que meu pai não está fazendo? Ou então ela pode pensar, isso não deve ser bom, porque se fosse bom, meu pai estaria fazendo. E ele não está. Ele deve estar só fazendo isso para me encher meu saco, para me perturbar. Então, resumindo, é com regra e exemplo. E agora, como convencer uma criança ou um adolescente a proteger o coração sem ter um cargo emocional ou culpa por ela? Realmente, se a gente chega para uma criança e fala, se você fizer isso, você vai adoecer do coração. Se você fizer isso, você vai ter um problema de saúde. Laluche, a criança é frágil. O jovem é frágil. Ele vai acabar começando a sentir coisas que ele nem deveria sentir. Muitas vezes o coraçãozinho vai acelerar e ele vai achar que está doente do coração. Ele vai achar que está com problema. E não. Então como é que você tira essa responsabilidade emocional da criança? Você tem que trabalhar com regra e com exemplo. Se você coloca pequenas regrinhas e se você dá bons exemplos no seu hábito de exercício, de saúde mental, de alimentação, você vai conseguir aos pouquinhos fazer com que aquela criança, aquele jovem, passe a seguir. Eu atendo algumas pessoas que falam assim, doutor, a minha filha é um problema. Ela tem 16 anos, ela tem 15 anos, ela tem 14 anos e ela se afunda em biscoito recheado com refrigerante. Ela não toma café direito, ela não almoça direito e ela só come essas coisas. É um grande problema. E eu pergunto, quem compra? Os pais. Os pais. E falo, então, se você não comprar, ela não vai ter. É mesmo. Ela vai acabar tendo que comer o que tem. Se está na despensa, ela vai acessar. Se está na despensa, ela vai acessar. E a gente não entende. Por quê? O pai e a mãe, ele quer tratar bem o filho. Então não há maldade nisso. Não há maldade no pai, não há maldade na mãe, não há maldade no avô, na avó. Ele está querendo fazer o bem para o neto. Ele está querendo fazer o bem para o filho. Mas ele não entendeu que aquilo vai fazer o neto ou o filho viver menos. Então a troca do afeto da criança, a troca do afeto do jovem tem que cada vez menos ser em troca dessa recompensa da coisa saborosa, da coisa doce. E sim isso ser uma eventualidade. Quer uma dica? Troque por atenção, troque por ouvir. Às vezes o adolescente está querendo falar coisas que não fala para a mãe, para o pai, mas falaria para o avô e para a avó. Aí você não troca por um bolo, por um doce, você não troca por um brinquedo, você troca por 5 minutos de atenção. Pergunta como é que ela está, o que ela quer falar, o que está angustiando o coraçãozinho dela. Às vezes, o que ela precisa não é a pipoca salgada, não é o doce açucarado, não é a recompensa da pizza, do sanduíche que vai deixar ela feliz por uns segundos e minutos, e sim algo que está por trás daquilo. Aí você vai descobrir o que é.
Para finalizar o nosso Na Mídia com a Laluche, deixa uma mensagem inspiradora para eles. Você que é jovem, você menino, menina, garoto, garota, que está acompanhando a gente aqui, entenda, você tem um papel fundamental na vida dos seus pais e na vida dos seus tios e avós. Você sabia que eles levam em consideração o que você pensa e o que você fala mais do que você imagina? Uma opinião sua pode mudar o comportamento de um parente seu que é 20, 30, 40, 50 anos mais velho. Muitas vezes ele não entendeu que um hábito que ele tem pode estar sendo responsável por ele passar menos tempo conosco aqui na Terra. E se um jovem, ele aprende essas coisas básicas que vocês vão ver aqui agora, que precisa fazer algum tipo de exercício físico de forma regular durante a semana, que cada vez as pessoas têm que colocar menos comidas açucaradas dentro do corpo, que cada vez eles têm que ter uma sobrecarga de estresse menor e não fumar. Se você pegar essas 4 coisinhas que eu falei aqui, pega elas e usa como elemento surpresa. E você vai começar a soltar esses elementos para os parentes que você ama. Então é seu pai, é sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó. Aos pouquinhos, você vai falar para eles que você já sabe que ter aquele hábito ou que comer aquele tipo de alimento com frequência pode fazer com que ele viva menos tempo aqui na Terra. A gente estava falando que, biblicamente, a gente nasce ali com 120 anos, no mínimo, programados para viver aqui. Só que a gente começa a perder esse tempo de vida e vive ali 80, 90. Como é que a gente perde esse tempo de vida? É sem fazer o que tem que ser feito. Quanto mais cedo você aprender isso, melhor. E você que é jovenzinho, jovenzinha ainda, pode fazer com que as pessoas que você ama vivam mais tempo aqui na Terra. É só você chegar para eles e ir semeando. Semeia essas informações que você está aprendendo aqui, que você vai ver cada vez mais. Semeia aos pouquinhos e você vai convencer sem brigar. Convence sem brigar e você vai ter a pessoa que você ama mais tempo junto de você aqui. É mesmo. Agora, doutor, você pode passar suas redes sociais? Ah, tá. Vocês vão me encontrar facilmente aí digitando Café com Cardio em qualquer plataforma, seja de áudio ou de vídeo, e @Sérgio Francisco JR também, especialmente no Instagram, mas também em qualquer outras redes sociais também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso Na Mídia com a Laluche. Muito obrigada, doutor, foi um prazer ter você aqui no nosso Na Mídia com a Laluche e sempre será um prazer, não é verdade? Prazer meu, agora você faz parte dessa missão, que é levar essa mensagem para as pessoas viverem mais e melhor. Pelo que eu tô sabendo, você tem uma agenda muito cheia, né? Com muitas pessoas querendo fazer o atendimento com você, só que demora de 6 a 7 meses. Se eu quiser falar com você agora, eu preciso esperar tudo isso? Pois é, aí é que entra, Laluche, a magia da internet. Todos esses meus conhecimentos eu compilo na linguagem que as pessoas entendem e elas podem acessar em cursos online para leigos que ficam disponíveis ali no meu Instagram e em livros digitais, e-books, manuais rápidos, guias práticos, e aí a pessoa aprende a controlar pressão, controlar colesterol, controlar ansiedade e coração, tudo isso com mini cursos em videoaulas, com materiais práticos em PDF, ou seja, para solucionar esse problema, de fato, eu consigo ajudar muito mais gente ali, pela internet, pelos cursos, do que, imagina, esperar para ter que passar uma consulta comigo e perder a oportunidade de viver mais e melhor e aprender isso o quanto antes. Para resolver, existem esses produtos digitais que todo mundo pode acessar e comprar nas minhas redes sociais. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse Na Mídia com a Laluche. Siga o doutor em todas as redes sociais para vocês saberem um pouquinho mais dos conselhos que ele dá a gente, porque assim, são conselhos de ouro. E eu falo por mim mesma. É isso, muito obrigada, viu, doutor? Foi um prazer ter você aqui no Na Mídia com a Laluche e sempre será um prazer. Prazer meu, e agora a Laluche faz parte dessa missão de levar a mensagem bem longe, o mais longe possível, para fazer as pessoas viverem mais e melhor.
É isso, diretamente da Prime TV, Dom Eliseu, SBT, junto com você!